Bem-vindo à aula de emergências médicas, insuficiência respiratória, caso particular, edema agudo do pulmão. Portanto, nesta aula iremos descrever o que é um edema agudo do pulmão, as suas causas e os seus efeitos, os seus principais sinais e sintomas e caracterizar a abordagem e os cuidados de emergência para esta situação. Ora bem, para falarmos de edema agudo do pulmão, vamos recordar aqui os conceitos de insuficiência respiratória. Portanto, a insuficiência respiratória é uma das causas mais frequentes nas emergências médicas, está associada a muitos quadros clínicos que ocorrem em ambiente pré-hospitalar. Ela resulta de uma alteração da captação ou da distribuição do oxigênio, levando a que, naquele momento, este gás não é suficiente para suprimir as necessidades do organismo e daí causar uma alteração clínica, portanto, o quadro clínico que teremos que intervir. O principal sintoma é a dispneia, que o próprio termo quer dizer disfunção da respiração. É o que esta dispneia quer dizer. Ora bem, a dispneia caracteriza-se então por ser descrita por uma sensação subjetiva de respiração difícil, esforçada ou desconfortável, ou seja, na prática pode ir desde a sensação de falta de ar até à existência de ruídos respiratórios, esforço respiratório, tudo isto acaba por se enquadrar no termo de dispneia. Não resulta de causa única e, para termos uma ideia, 2/3 dos nossos doentes então têm doença cardíaca ou pulmonar. Dentre as diversas emergências que já fomos falando, vamos falar do edema agudo do pulmão, o próprio nome está a dizer, edema, acumulação de fluidos, de forma súbita aonde no pulmão. Portanto, o edema agudo do pulmão é, na prática, uma acumulação de líquido no interior dos alvéolos pulmonares, em que resulta de várias causas, onde se destaca as alterações dos vasos pulmonares, da dinâmica dos vasos capilares pulmonares, essencialmente. Pode resultar, em muitos casos, de uma insuficiente bombagem de sangue pelo lado esquerdo do coração, em que vai provocar aquilo que é uma insuficiência cardíaca congestiva, em que vamos ter um aumento da pressão venosa, seja do lado direito, no ventrículo esquerdo vamos ter um aumento da pressão, porque se o ventrículo esquerdo está a bombear menos sangue, este acumula, portanto, à direita, vai acumular na parte venosa, portanto, neste caso no retorno arterial pulmonar, na parte venosa arterial pulmonar também, e depois na vasoconstrição, portanto, que pode também dar origem a estes casos. Portanto, se houver um quadro, por exemplo, de vasoconstrição sistémica, associado muitas vezes à hipertensão, à emergência hipertensiva, vamos ter um bocado o mesmo efeito, ao aumento da resistência ao nível arterial, na circulação sistémica, portanto, vai haver uma maior carga de esforço do coração tentar vencer esta resistência. Quando consegue, tudo bem; quando não consegue, há um aumento da pressão à direita, e daí temos o aumento da pressão pulmonar e depois o aumento da pressão nas veias cavas, no sistema venoso, e vamos ter edemas, quer edemas aos níveis inferiores, quer ao edema ao nível do pulmão. Portanto, esta situação então resulta, de uma forma simples, no encharcamento dos alvéolos, impedindo então que o ar entre de forma adequada e que haja trocas gasosas de forma eficaz. O edema agudo do pulmão pode ter diversas causas, pode ser cardíaco, que é o mais frequente, é resultado quer de infartos, mas também da evolução da insuficiência cardíaca de um doente, ou não cardiogénico, pode estar associado à emergência hipertensiva, a infecções como a septicemia, o choque anafilático, algumas intoxicações, etc. Daí que uma avaliação de cuidado do doente é determinante. Na prática, o que é que nós estamos a falar? Portanto, nós temos o capilar arterial pulmonar, portanto, lembrem-se que os capilares arteriais transportam sangue venoso, e o que é que nós vamos ter? Ou por alteração da permeabilidade da parede do capilar, ou por aumento da pressão dentro do capilar, lá está, se há uma congestão, ou seja, a quantidade de sangue que quer passar é menor, portanto a pressão aumenta dentro do capilar, vai haver um transvase de líquido para o espaço intersticial, para o espaço adjacente. É um intervalo que vai desde o capilar até o alvéolo. E aqui acontece várias coisas, que é, este espaço vai acumulando este líquido. Este espaço intersticial, normalmente é drenado pelo sistema linfático. Quando o sistema linfático consegue drenar de forma adequada, não acontece nada. Mas quando este acumular de líquido é superior à capacidade de drenagem do sistema linfático, este espaço vai aumentar.
E ao aumentar, as trocas gasosas tornam-se mais lentas, mais deficitárias. E é isto que se traduz muitas vezes numa dificuldade respiratória, tipo sensação de falta de ar ou um cansaço anormal que o doente vai apresentar. Quando este espaço deixa de ter capacidade de receber líquido, a pressão existente dele vai empurrar esta água, vai vencer a parede do alvéolo e vai começar a transitar por dentro dos alvéolos, levando ao seu encharcamento, e é isto que é o edema agudo do pulmão. Ora bem, à semelhança do que acontece no pulmão, portanto, ou seja, nós temos insuficiência cardíaca normalmente esquerda, temos aumento da pressão à direita, vamos ter aumento da pressão ao nível do pulmar, ou do pulmão, portanto, hipertensão pulmonar, que vai levar ao edema, mas depois também vamos ter um sistema venoso periférico, portanto, isto vai provocar o quê? Quer os edemas dos membros inferiores, quer a distensão jugular. O edema dos membros inferiores surge muito facilmente em doentes com insuficiência cardíaca, muitos deles já o têm, não é? Na situação de emergência vai surgir a distensão jugular por aumento da pressão nas veias cavas, portanto, e as veias jugulares vão distender e vão ser visíveis. Portanto, temos aqui um aumento da pressão ao nível do pulmão e depois, consequentemente, vamos ter aumento da pressão no sistema venoso, levando então às edemas dos membros inferiores e ao engurgitamento jugular ou distensão jugular. Ora bem, então estamos a falar de duas razões que podem levar ao edema, ou é o aumento da pressão na rede capilar, ou é a alteração da permeabilidade da parede capilar, consequente transvase deste líquido para os alvéolos. Portanto, ao nível dos membros inferiores, o processo é semelhante, ou seja, o líquido vai transitar dos capilares venosos, neste caso, para o espaço extracelular, que vai aumentando, e isto leva ao afastamento deste tecido e vai levar ao edema dos tecidos. Ora bem, sinais e sintomas, o que é que não me diz que eu tenho um doente com edema agudo do pulmão? O primeiro começa logo pelo desconforto, a sensação de cansaço, a sensação de falta de ar associada e que tende a não ter melhoria. Tanto que surge rapidamente a dispneia, ou seja, a dificuldade em respirar, em que vamos ter muitas vezes um esforço respiratório e depois começam a surgir os ruídos respiratórios. Os ruídos respiratórios, inicialmente, até surgem, só se identificam auscultando a parede torácica ao doente. Nos casos mais graves, eles vão ser audíveis, portanto, a própria respiração do doente vai me indicar qual é o ruído e vai surgir a tal respiração fervorenta, tipo panela de água a ferver. Portanto, aí temos um edema agudo do pulmão francamente instalado e é uma situação grave. Vai surgir também a distensão jugular, como vimos há pouco, e vamos ter alteração da pele. Portanto, o doente vai começar a ficar pálido, suado e cianótico. São sinais graves. A sudorese vai se tornar abundante, que até encharcar a roupa, e é fundamental. Quando eu tenho um doente deste processo, além do que eu vou dizer que temos que fazer, em termos de abordagem, é fundamental manter o doente seco, confortável, porque a sudorese só vai levar à hipotermia, o que vai ainda agravar mais o quadro clínico. E por fim, a respiração vai começar a ter uma expectoração espumosa, e que é um indicador de edema agudo do pulmão grave. Esta respiração espumosa normalmente é esbranquiçada limpa, podendo, em alguns casos, vir irraiada de sangue, tanto com alguma hemoptise, algum sangramento que possa acontecer. O doente pode referir sensação de afogamento. Vamos ter um aumento da frequência respiratória, que é uma medida compensatória. Vamos ter um aumento da frequência cardíaca, que ainda vai contribuir ainda mais para a carga cardíaca. E vamos ter uma descida da SpO2. Na abordagem inicial é fundamental controlar o stress, de não deixar o doente fazer qualquer tipo de esforço, é determinante para não aumentar a carga cardíaca e desta forma não acelerar o processo, porque o edema agudo do pulmão evolui muito rapidamente. É fundamental manter o doente sentado, confortável. Esta posição de sentado é determinante porque vai diminuir ligeiramente a pressão venosa, atrasando a evolução do edema, manter-se que sejam as bases pulmonares e melhora a expansão torácica, e vamos administrar oxigênio a 100%. Portanto, aqui é logo na abordagem inicial. E de seguida vamos avaliar o doente. Portanto, vamos tentar ter uma avaliação cuidada do doente, de forma a tentar perceber o que é que pode ter levado aquilo. Como eu vos disse, pode ser um doente que já venha com uma patologia de base que facilita o surgimento do edema agudo do pulmão, ou pode ser uma situação que, pela sua evolução, leva ao edema agudo do pulmão. Portanto, se existe alteração do estado de consciência ou indicadores de edema agudo do pulmão ou alterações dos parâmetros vitais, é uma situação que deve ser logo pedido apoio diferenciado, até porque o edema agudo do pulmão leva rapidamente à paragem cardiorrespiratória se não for estabilizado em tempo útil.
Pegamos nestes quadros de insuficiência respiratória, podemos fazer aqui um comparativo simples, de forma a tentarmos perceber que às vezes as diferenças podem ser subtis, mas com uma avaliação cuidada conseguimos ter a percepção do que temos. Por exemplo, a asma e o edema são de instalação súbita, surgem subitamente, mas, por exemplo, a DPOC é de instalação progressiva, portanto, o doente já tem normalmente insuficiência respiratória que se agrava devido a algum motivo e ao longo do tempo. Os ruídos respiratórios também nos ajudam aqui a identificar os processos. A asma caracteriza-se pela existência essencialmente de broncoespasmo, a chamada pieira ou sibilos. A farfalheira pode existir na DPOC no edema, mas no edema esta farfalheira, estes fervores são limpos ou espumosos e, logicamente, podendo aparecer algum sangue ou não. Na casa da DPOC não, na casa da DPOC é uma farfalheira em que o doente está a expectorar secreções polurentas que resultam do processo infeccioso e inflamatório que o doente tem. Portanto, não tem nada a ver com o edema no pulmão. Todos eles podem ter tosse. A DPOC, então, tem de certeza. Portanto, o doente está praticamente sempre a tossir. No edema não é tão frequente. Portanto, como podemos ver, pequenas diferenças que podem nos ajudar aqui a identificar os diversos casos clínicos. Portanto, a dispneia, então, define-se por uma sensação subjetiva de falta de ar ou respiração difícil ou esforçada. O edema tem várias causas, sendo o mais comum o cardiogénico, portanto, não quer dizer que seja o único, mas é o mais comum. Os sinais e sintomas vão desde a instalação de um cansaço anormal até a existência de uma respiração fervorenta, fervores auscultados ou audíveis, e a expectoração torna-se espumosa. Se o doente não for tratado em tempo útil, pode ocorrer rapidamente a paragem cardiorrespiratória e levar à morte do doente. É fundamental, então, diminuir o esforço físico, stress junto ao doente, posicionar o doente na posição de sentado para facilitar a componente respiratória, reduzir ligeiramente a pressão venosa, principalmente ao nível pulmonar, facilitar a expansão torácica, administrar oxigênio a 100% e mantendo a vigilância do quadro clínico, manter o doente confortável. Daqui que é fundamental não deixar fazer qualquer esforço, manter o doente seco, portanto, se o doente a sudorese muitas vezes é profusa, portanto é bastante abundável, e é necessário ser corrigido imediato. Portanto, obrigado pela vossa atenção, até à próxima aula.